2 hebreus foram capturados. Sabe-se lá se estão vivos. Não vou admitir que se repitam. Esperando pra agir, Josué. Sejam bem-vindos ao canal, inscreva-se e deixe seu like. Vamos agora ao resumo da sua novela favorita. Josué fala para Elidade, Rune, Maquir e Iru que o que aconteceu hoje é uma vergonha para o seu povo, que a irresponsabilidade deles poderia ter custado a vida de todos, que eles se expuseram ao inimigo como ovelhas. Se ele não tivesse ido até o local, poderia ter acontecido uma tragédia muito pior. 2 hebreus foram capturados, porque eles decidiram brincar de duelo. Ele pergunta para Iru se ele pensou nas consequências da irresponsabilidade dele. Iru fala que já pediu perdão. Caleb manda ele se calar. Josué fala que não vai tolerar outra situação como essa. Josué pergunta como eles vão vencer os inimigos se estiverem divididos entre eles mesmos. Sem união serão apenas um alvo fácil para eles. Samara pergunta se ninguém fez nada para impedir. Não se protege mais um hebreu. Onde que eles estavam que não salvar o irmão dela? Salmão fala que tentaram, mas eles estavam em menor número. Leia pergunta onde está Quemuel. Salmão fala que Quemuel saiu com os outros para tentar achar Tobias. Leia fala ele foi enfrentar os cananeus. Ela não pode perder o filho e o marido no mesmo dia. Leia fala que Josué tem que colocar todo o exército atrás desses bárbaros. Salmão fala que vai conseguir trazer os 2 de volta. Samara fala que não quer saber de Uzi. Ela só quer saber do irmão dela. Aruna chega. Leia pergunta se ela já sabe. Fala que não. Leia fala para Aruna que Tobias foi capturado pelos cananeus e Quemuel também está correndo perigo. Aruna pergunta o que está sendo feito para pegar Tobias de volta. Salmão fala que Josué está cuidando de tudo. Elas vão falar com Josué. O rei fala que finalmente Tibar fez alguma coisa que deu certo para pegar Hebreu. Tibar fala que teve muito perto de trazer a cabeça de Josué. A rainha Calese pergunta será mesmo Tibar. Se tivesse tão perto de cortar a cabeça de Josué teria cortado. Não teria dispensado uma chance tão preciosa. O soldado traz Uzi. Cadmo manda Uzi se curvar diante do rei. Uzi fala que não irá se ajoelhar. O rei fala que Hebreu petulante. Ele fala que a vida dele está nas mãos dele. Uzi fala que a vida dele pertence ao Deus de Israel. Ele está nas mãos dele, não do rei. Somente a ele se curva. O rei fala que ele vai morrer bem devagar e manda levar ele para a masmorra. Eleazar pergunta se Josué acha que os 2 ainda estão vivos. Josué fala que existe essa possibilidade. Só que eles não podem se arriscar a atacar Jericó agora, para salvar Tobias e Uzi por mais que ele queira. Mas invadir Jericó antes da hora põe tudo a perder. Eleazar fala que ouviu imprudência. Leia chega desesperada, pede para ele ouvi-la. Ela quer saber do filho e do marido. Caleb fala que nada do que Iru diga pode diminuir a gravidade do que aconteceu. Iru fala que nunca imaginou que eles iriam ser atacados por cananeus. Iru fala que foi provocado, que tem sangue nas veias. Caleb fala que esse temperamento dele, como Josué previu, a impetuosidade dele, colocou a vida dele e a vida de outros guerreiros em risco. 2 hebreus foram capturados por causa dele. Quemuel pode estar perdido. Noemi fala que foi muito grave o que ele fez. Tobias e Uzi pode estar sofrendo. Nesse momento, Iru fala que isso não sai da cabeça dele. Caleb fala que um guerreiro de verdade ele não acredita só na sua força, ele obedece. Iru vem dando aborrecimento há muito tempo, mas agora ele extrapolou todos os limites. Leia pergunta para Josué o que ele está esperando para agir. Ela exige que ele saia agora com todos os guerreiros e vá atrás do filho e do marido. Josué fala que vê o sofrimento dela e compreende nesse momento. Mas eles têm que se manter firme na fé, não ser dominado pela dor. Ela fala que é ela que vai olhar para o quarto vazio de um filho, não ele. Ela implora e pede que ele haja como líder. Ela fala que quer o marido dela esta noite. Josué fala que sente muito, mas agir precipitadamente só vai piorar tudo ainda mais. Aruna fala com Deus ao seu lado. Leia pergunta quando eles estão preparados. Josué fala que essa decisão cabe a Deus tomar. Josué fala que amanhã eles vão em busca de Quemuel. Leia fala que se nenhum homem pensar agir como homem ela vai atrás dele. Josué grita e manda ela se acalmar.
Eldad chega e conta tudo o que aconteceu para Layla e Ivana. Layla fica desesperada. Livana pergunta por Makir. Huni pergunta para Livana que tanto interesse ela tem Makir. Tirda pergunta se Haniel e Makir não têm vergonha, que talvez tenha 2-3 hebreus presos, e eles cantando vantagens sobre a luta, como se essa luta fosse uma brincadeira, e a família dos que foram raptados, os pais e as mulheres, que poderia ser um deles. Haniel fala que poderia ser, mas não é. Caleb conversa com Eleazar sobre Iru. Caleb fala que não sabe mais o que fazer com Iru. Eleazar fala que ele é livre para fazer as suas próprias escolhas. Quanto mais ele tentar controlá-lo, mais ele se afastará dele. Caleb fala que é feliz como um guerreiro, mas se sente um fracasso como pai. Eleazar fala que se ele não aprendeu com Caleb, ele deve aprender com a vida. Tobias fala que era melhor que ele tivesse morrido, melhor do que parar nas masmorras dos bárbaros. Zuma fala para Tobias que não há nada melhor do que a vida, do que viver, mesmo com todo sacrifício é nosso maior tesouro, um tesouro pelo qual vale a pena lutar. Ele pede que Tobias aguente firme. Zuma pede algumas ervas a Kruga para cuidar de Tobias. O rei Marek está feliz dançando. Ele fala que hoje eles mostraram a sua força aos hebreus. Ele fala para Sandor melhorar a cara. Tibar manda Sandor melhorar a cara. Calese dando em cima de Sandor. O rei chega e fala para ele que a esposa dele é uma bela mulher. O rei tenta humilhar Sandor na frente de Tibar. Tibar fica sem entender nada da perseguição do rei ao filho. O rei chama Sandor de covarde na frente de todos. Layla pergunta para Livana que tanto interesse é esse que ela tem Makir. Livana fala que eles são o nosso povo, elas devem se preocupar com eles. Huni fala que Tobias e Uzi foram feitos prisioneiros. Livana fica tranquila por Makir está bem. Gael pergunta se tem gigantes em Canaã. Haniel fala que sim, mas eles moram nas montanhas. Gael fala que viu a sombra de um bem ali. Haniel fala que bem em seguida apareceu alguém. Gael fala que Lila apareceu. Haniel explica para ele que qualquer pessoa que passa na frente da luz pode virar um gigante. Isaac se recusa a casar com Neziá. Temá e Isaac começam a discutir por causa de Adélia. Nenhum dos dois quer Neziá. Pedael fala que se Neziá se cuidar será tão bonita quanto a irmã. Isaac e Tamá fala para ele se casar com ela. Boan fala que Sama está preocupada com alguma coisa e não quer contar. Sama conta que acha que está grávida novamente. Ela fala que não quer decepcionar ele novamente. Boan fala para ela não se preocupar, que dessa vez tudo vai dar certo. O rei Marek continua humilhando Sandor na frente de toda a corte. Sandor fala que nunca teve a intenção de desrespeitar o rei. O rei continua chamando ele de covarde. Sandor fala que admira uma boa luta para treinamento militar, o que não suporta é lutas por pura diversões ou uma luta fútil e crueldade. O rei Marek parte para cima de Sandor na frente de Tibar. O rei pergunta se ele tá chamando ele de fútil e cruel. A rainha tenta acalmar o rei. O rei fala que por muito menos já mandou matar. Ele fala que Sandor é um covarde. Isaac tenta convencer o pai Pedael para se casar com Neziá. Assim ele se casa com Adélia. Zuma conta para Tobias que era rei da Núbia antes de se tornar escravo. Zuma fala que o tempo vai colocar Tobias contra a parede. Kruga joga Uzi na masmorra. Tobias fala que eles não podem continuar na masmorra. Uzi pergunta se há um jeito deles fugir de lá. Zuma fala que é muito difícil. Uzi manda Tobias ter fé. Eleazar conta para Pedael que os hebreus foram atacados e levaram Uzi. Ele fala que Uzi ajudava ele ver o que os olhos não podem mais ver. Jogli que tudo aconteceu por causa da estupidez de Iru. Samuel fala que Josué nada fez para impedir os duelos. Jogli fala que um líder precisa ser mais firme. Jéssica fala que não para de pensar em Tobias e Uzi. Salmon fala que eles têm que lutar bravamente para se manterem vivos, porque eles vão lá em Jericó para resgatá-los. Zuma fala que ficou admirado com Uzi, quando ele falou que o Deus dele não tinha os abandonado. Uzi fala que isso se chama fé, pode tudo estar acontecendo ao contrário, mas eles continuam acreditando que o Deus de Israel está no controle de tudo, e que ele cumprirá o que prometeu. Ele fala que a fé dele está dentro dele, não nas suas mãos. Zuma promete para Uzi
que se o Deus de Israel venceu os cananeus, ele se juntará ao povo de Israel e lutará as lutas deles. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima. Vá atrás do meu filho, do meu marido!